Olá a todos, vamos para mais um tema, Por que nasci? Baseado no livro de Jó, capítulo 3, nós vamos meditar em alguns versículos. O primeiro deles diz assim: Depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: Pereço o dia em que nasci, e a noite que se disse, foi concebido um homem. Versículo 10. Por que não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira? Por que não morri eu desde a madre? E em saindo do ventre não expirei? Versículo 12. Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos para que me mamasse? Porque já agora jazia e repousaria, dormiria então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casa nos lugares assolados, ou com os príncipes que possuem ouro, que enche as suas casas de prata, ou como o aborto oculto, que não existiria, como as crianças que não viram a luz. Meditando um pouco nesse tema, porque nascemos, nós vemos aí essa história, onde Jó, um homem, pode-se dizer assim, perante Deus, era um homem íntegro e reto, conforme o livro de Jó mesmo diz no primeiro capítulo, que ele era um homem íntegro entre seus contemporâneos. Ou seja, era um homem que andava com Deus, que obedecia a Deus, que fazia de tudo para agradar a Deus. A Bíblia relata que esse homem, ele era muito íntegro. Ele fazia sacrifício pelos filhos, ele ajudava os órfãos, as viúvas. Ele nunca teve falta com uma pessoa, com um necessitado. Mas algo de ruim acontece na história desse homem. Nós vemos aí no capítulo 1, 2, nós vemos que vem uma calamidade em cima da outra. Começa pelos bens. Ele perde todos os seus bens repentinamente. Depois, seus filhos. Todos os filhos estavam reunidos. E a Bíblia fala que vem um vento e mata os filhos dele. Depois vem a saúde. Ele fica leproso. E olhando para esse contexto dessa doença, hoje existe um certo tipo de tratamento que coloca essa doença sob o controle. Naquela época isso não existia. Então quem estava leproso praticamente já estava condenado. E a Bíblia fala que esse homem foi recebendo todas essas notícias, uma após outra, uma após outra, uma após outra. E ele, de vez culpar a Deus, ele rasga suas vestes e amaldiçoa o dia que nasceu. Aí ele fala essas frases que nós lemos. Fala, olha, por que eu não morri quando estava na barriga da minha mãe? Ou por que não morri quando saí da barriga da minha mãe? Ou porque teve gente que me acolhesse no momento que eu nasci? Ou teve os seios da minha mãe aqui no contexto que me desse de mamar? Melhor seria ser como um aborto. Olha a expressão que Jó usa para demonstrar o tanto quanto ele está sofrendo naquele momento. Ele usa essas expressões mostrando que naquele momento da história da vida de Jó, todas aquelas calamidades e tormentos que aconteceu foi tão impactante para ele que ele preferia não ter nascido. Ele preferia nunca ter existido, porque ele estava sofrendo demais. E a Bíblia fala que esse homem, apesar de tudo, tinha o coração no Senhor. Por quê? Porque nós podemos ver que na sequência das perdas que ele teve uma perda dos bens materiais. O coração dele não estava nos bens materiais.
ele teve a perda dos filhos. O coração dele não estava nos filhos. Logo em seguida, ele teve a perda da saúde. O coração dele também não estava na saúde que ele possuía. No capítulo 5 ou 6, se eu não me engano, a mulher dele chega para ele e fala: olha, Jó, cara, você conserva-se ainda íntegro perante tudo a esse Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó dá uma bela de uma lição naquela mulher, em todos nós, para os tempos futuros, para quem está ouvindo hoje. Ele fala o quê? Como pode receber o bem e não pode receber o mal? O que Deus deu, Deus tirou. E bendito seja o nome do Senhor. Jó se manteve íntegro, mesmo quando toda a situação era adversa a ele. Mesmo quando não é que parecia, mesmo quando tudo desabou. Porque os filhos morreram, os bens se acabaram, a saúde foi embora. Às vezes a gente está nessa situação, apoiado em pilares que nos faz perder a nossa esperança e a nossa fé e desejar a morte. Não sei se eu estou falando com alguém, mas quando chegamos nesse ponto, para vocês terem uma ideia, a gente deseja até a morte. E muitas das vezes tem muitas pessoas que chegam a tal ponto de tirar a sua própria vida. Entendeu? Por quê? O desespero é tão grande que a pessoa quer se livrar desse desespero. Mas uma coisa que esse texto nos mostra é que Jó, o coração de Jó não estava no que ele tinha, não estava no que era dele, estava em Deus. Ele tinha bens, era o homem mais rico, segundo o próprio livro disse, daquele século, daquele tempo. Era muito rico, perdeu tudo. Tinha uma família linda e numerosa, perdeu todos os filhos. Tinha uma saúde boa, ficou totalmente leproso, ficou sem saúde. Mas esse homem demonstra que, em meio a tudo isso, existe um Deus que pode mudar a história. E ele demonstra isso muito mais além do que a gente imagina, porque nos capítulos que se seguem do seu livro, lá pra frente, quase no finalzinho, ele fala o seguinte: olha, ainda que eu venha a perecer, eu verei o Senhor com os meus olhos, eu mesmo o verei face a face. Jó fala isso, para vocês terem o tamanho da noção, da confiança que esse homem tinha em Deus. Ele vivia com Deus, ele caminhava com Deus. Então, por mais que a situação apertou, o Senhor foi o alto refúgio e a fortaleza de Jó. Nessa noite, talvez eu esteja falando para alguém que perdeu entes queridos. Talvez eu tenha falado para alguém que perdeu o emprego há muito tempo. Talvez eu esteja falando para pessoas que não encontram mais solução por conta da saúde. Talvez eu esteja falando para pessoas que no meio de toda a tempestade do mundo atual perdeu a esperança de vida e prefere não viver, assim como Jó passou por essa situação. Mas o Senhor, nessa noite, Ele é um alto refúgio para aqueles que são fracos e pecadores, que não têm força em si mesmo como nós somos. É só nos apoiarmos a Ele, nos entregarmos a Ele e deixar Ele fazer. Assim como Jó. Jó, ele demonstra algo muito grandioso. Ele fala, como já disse, que ele veria o Senhor. Mas Jó também é acometido pelo mal do século, que a gente tem, que é a depressão, que é o medo, que é o sentimento de perda, que é o sentimento de tirarem algo da gente e não ter como a gente recuperar isso.
E ele desabafa dessa forma que ele preferia ter morrido. Que ele preferia estar com os reis, os príncipes, né? Está como um aborto que nunca viu a luz da vida. E nesses trechos do 10 em diante, isso me chama muita atenção. Porque Jó, ele ressalta isso não é à toa, irmãos. Ele ressalta isso porque quando nós morremos, o que somos acaba. Como Jó disse, se eu morresse, se ele morresse ali dentro do contexto, ele fala, olha, eu estaria com os príncipes e reis. Quantos reis e príncipes não vieram antes de Jó? Adquiriram fortunas, adquiriram riquezas, mas foram parar no túmulo também. Porque o destino de todo ser humano, depois do pecado, é a morte. A morte temporária. Uma morte que um dia irá acordar para a vida eterna ou para a condenação eterna. Então cabe a nós decidirmos o que nós queremos na nossa vida. A Bíblia fala que eu e você, todos os seres humanos, sem exceção, foram criados para a glória de Deus. No livro de Gênesis ele deixa isso claro, ele fala assim, ó: e viu Deus que era bom tudo o que fez. Eu e você somos diferentes das outras criaturas porque o Deus Todo-Poderoso te criou e te formou. Ele te esculpiu do pó da terra, como uma mulher, como um homem. Somente isso. O que nós vemos fora disso é maligno. O que nós vemos fora dessa realidade é totalmente contra a palavra do Deus eterno. Mas Ele te criou para que você viva feliz. Para você viva alegre. Tanto nesse tempo presente você tem essa vida, quanto no futuro que Ele virá. Mas para isso, eu e você precisamos andar com Deus, assim como Jó andou. Porque quando vier as tempestades na nossa vida, as perdas, os vendavais que derrubam a casa e acabam com nossos planos, os raios que caem nos campos e acabam com a nossa riqueza, ou a saúde que se vai embora. De tudo isso, a nossa esperança tem que estar em Deus. Caso contrário, nós morreremos eternamente. Porque a Bíblia fala que quando nós morremos, nós dormimos. Mas quando Cristo voltar, todos nós compareceremos perante Ele. Uns para a vida eterna e outros para a morte. Cabe eu e você escolher qual caminho vai seguir. Ele propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele dá um conselho: escolhe a vida para que vivas. Entenda que aqui a religião ela não está te obrigando a você ser santo. Você faz se você quiser. Ao contrário, o livro de, se eu não me engano, Apocalipse, ele fala o seguinte, lá no finalzinho do Apocalipse ele fala o seguinte: olha, aquele que é limpo, se limpe mais ainda, e aquele que é sujo, se suje mais. Ou seja, é tudo uma questão de escolha. Deus nunca vai obrigar você a aceitar, mas Ele te chama hoje para sair da sua tormenta. Ele te chama hoje para responder a grande questão que talvez você tenha nessa noite, ou no momento que você estiver assistindo esse vídeo, nesse dia ou nessa tarde. Você nasceu para a glória de Deus. Você existe para louvar e engrandecer o nome do Senhor dos Exércitos. Então, galera, pense nisso. Que o Senhor ele te chama para um encontro. Ele te chama para você descarregar todos os seus fardos sobre Ele e pegar o dele, que é leve, porque Ele fez essa troca por mim e por você. Amém? Então fique na paz, até a próxima mensagem.
damos todo louvor, Senhor.